A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. É um prazer ter você aqui comigo para juntos nós compartilharmos da palavra de Deus. Nós iremos tratar de um assunto que eu acredito que seja de grande importância para a nossa vida espiritual. Como saber se a profecia vem de Deus? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar a importância da profecia em uma reunião, em um culto ao Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 29, e o versículo de número 18 diz assim: Provérbio, capítulo 29, versículo 18: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer: não havendo profecia, o povo se corrompe. E o que é uma profecia? Uma profecia é a predição do futuro feita por um indivíduo que pretende saber o futuro. Profecia é predizer o que vai acontecer no futuro. Profetizar é dizer antecipadamente o que há de acontecer. A profecia é a predição do futuro. Profetizar é dizer o que vai acontecer. É antecipar o futuro, isto é, profetizar. Quando alguém é usado em profecia, este alguém está prevendo o futuro. E biblicamente falando, só existe um ser que tem todo o poder de prever o futuro, e este é o Deus Todo-Poderoso. Este atributo só Deus tem, chamado de onisciência, que é aquele que tem todo o conhecimento. Só Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo de número 9 e o 10, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus está dizendo: eu tenho o poder de anunciar antecipadamente as coisas que ainda não aconteceram. E nós podemos ver Deus fazendo isto. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, 200 anos antes da vinda de Ciro, 200 anos antes de Ciro nascer, Deus profetizou a vinda de Ciro e que ele seria usado por Deus para libertar Israel de Babilônia, onde a Pérsia invade a Babilônia e tira de lá o povo judeu de Babilônia, e Ciro baixa um decreto para que todo o povo de Deus, todo Israel, volte para a sua terra para reconstruir o muro e o templo. Mas Deus ele avisou 200 anos antes, por intermédio do profeta Isaías. Louvado seja Deus por isto. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar a importância da profecia. A importância
que se tenha profecia. A profecia que, segundo está escrito em Efésios capítulo 4, em Efésios capítulo 4 está escrito que a profecia é um dom de Deus. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Eu vou ler só até aqui esse versículo. Então, a profecia, o profetizar, o ser profeta é um dom de Deus. É Deus dando o dom de profecia. É Deus dando o dom de profetizar para a edificação da igreja do Senhor, para que a igreja ela seja edificada por intermédio da palavra do Senhor. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, ela vai nos ensinar que este perigo sempre rondou o povo de Deus. As falsas profecias sempre estiveram presentes no meio do povo de Deus. Quando nós analisamos a palavra do Criador, como por exemplo no caso de Jeremias, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28. Jeremias capítulo 28, versículo 15, 16 e o 17. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. O profeta Ananias, ele usou da mentira para pronunciar falsas profecias. E Deus, ele vai usar o profeta Jeremias para dizer a Ananias, Ananias, você falou mentira. Ananias, você profetizou mentiras. O que você profetizou, o que você falou, não foi Deus quem mandou. Você falou do seu coração. Você falou, Ananias, da sua mente. E você, por causa da sua mentira, por conta da sua profecia mentirosa, você levou o povo de Deus ao engano, a acreditar na mentira. E por conta disto, você vai morrer. Eu quero deixar para você ler o capítulo 28 de Jeremias. No capítulo 23 do profeta Jeremias, o versículo de número 30, Jeremias 23 e o 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor,
que usam de sua língua e dizem: ele disse. Olha o que Deus estava dizendo a Jeremias: eu sou contra os profetas. Eles furtam minhas palavras. Eles roubam minha palavra. Eles falam mentira em meu nome, dizendo: Deus disse, sem Deus ter dito. Dizendo: Deus me revelou, sem Deus ter revelado. Dizendo: Deus está falando, sem Deus estar falando. E Deus, ele vai usar o profeta Jeremias para dizer ao povo. Jeremias capítulo 23, versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Glória a Deus por isso. Versículo 27. Os quais cuidam, que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Sonho aqui é revelação. Sonho aqui é visão. O profeta que teve uma revelação, o profeta que teve uma visão, que conte a visão, que conte a revelação. E aquele com quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Então, na época de Jeremias, estava acontecendo isto: falsos profetas, falando mentiras, tendo falsas visões, tendo falsas revelações, e diziam: Deus está me mostrando, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, e levando o povo a se distanciar de Deus, e levando o povo a se afastar da palavra do Senhor. Sempre houve falsos profetas. No tempo do profeta Ezequiel, também teve falsos profetas. Ezequiel capítulo 12, versículo 21 ao 28, profecia contra os falsos profetas. Eu vou deixar para você ler Ezequiel 12, 21 ao 28. Ezequiel capítulo de número 13 fala sobre os falsos profetas. Você lembra da luta de Micaías contra os falsos profetas do rei Acabe? Quando o rei Acabe, ele saiu à guerra e ele foi chamar o profeta, o rei Josafá, para entrar com ele na guerra, a Ramot de Gileade. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que aconteceu algo onde os profetas de Acabe, eles profetizaram mentira. Eles profetizaram que Acabe iria para a guerra e ele iria vencer. Segundo Reis, 1 Reis capítulo 22, Acabe faz aliança com Josafá. E Acabe chamou todos os seus profetas. E os profetas de Acabe profetizaram que ele iria à guerra e iria vencer. E Josafá disse: não há mais nenhum profeta para nós consultarmos ao Senhor? E ali tinha um profeta chamado Micaías, que foi até o rei Acabe e a Josafá e disse: olha, você vai para a guerra, mas você vai morrer. Os profetas de Baal disseram aquilo que Deus não mandou. Os
profetas de Acabe falaram o que Deus não tinha mandado. Contaram coisas mentirosas. Veio Micaías e contou a verdade. Glória a Deus por isto. Existe um espírito de mentira. Foi justamente o que Deus ele permitiu no tempo do rei Acabe, um espírito de mentira. Capítulo 22, versículo de número 20. E disse o Senhor, 1 Reis 22 e o 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse, e o espírito disse: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, e Deus disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Está vendo? Deus permitiu que um espírito de mentira falasse através da boca dos profetas de Acabe, para enganar ele, porque ele queria mentira. Ele estava errado. Ele queria ir à guerra, ele queria vencer a guerra estando errado, sem uma vida no altar com Deus. Ele queria profecia, ele queria bênção estando errado. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 diz assim, 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É revelado a Paulo a atuação de um espírito de mentira usando a boca de homens para ensinar e para pregar a mentira. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para também nos advertir, dizendo, segundo Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, das quais será blasfemado o caminho do Senhor. Deus usa o apóstolo Pedro para dizer como houve falsos profetas na época de Moisés, na época de Elias, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época dos profetas, homens de Deus, usados por Deus. Assim como houve falsos profetas naquela época, agora também vai acontecer. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A advertência de Deus, através do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, 1, a advertência de Deus, dizendo, o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. A advertência de Deus, através do apóstolo Pedro, dizendo, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Advertência de Deus. Advertência de Deus por intermédio do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito. Não acredite em todo espírito, mas prove. Coloque na prova dos 9 se os espíritos são de Deus. Se é Deus quem está usando, se é Deus quem está falando, não é tocar no profeta, não é falar do profeta, não é criticar o profeta, não é apontar o profeta, mas o conteúdo da mensagem que o profeta está falando. Não é o profeta, é o conteúdo, não é o profeta, é o que ele está falando. E como saber se a profecia vem de Deus ou vem do homem? Como saber se é Deus quem está usando o profeta em profecia? Qual o poder da profecia? Nós vimos que a profecia ela é necessária em um culto, em uma reunião. Provérbio 29, 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, está escrito assim, 1 Coríntios 14, vamos ler o versículo 1, 1 Coríntios 14, versículo 1, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Buscar o dom de profetizar é prioridade para a edificação da igreja, para que a igreja seja fortificada, para que a igreja seja edificada na palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Buscai com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Então a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Glória a Deus por isto. Olha o poder da profecia. Olha o poder extraordinário que tem a profecia. Ela edifica a nossa vida. Ela conforta a nossa vida. Ela consola a nossa caminhada. Glória a Deus por isto. Ainda em Coríntios 14, 5 diz assim, e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também haja intérprete para que a igreja seja edificada, receba a edificação. Glória a Deus por isto, louvado seja Deus. O desejo de Deus é que a igreja cresça em profecia,
na edificação da sua palavra. Prioridade do culto não é milagre. Prioridade do culto não é visões, não é revelações. É a palavra, é a profecia. Revelações é bom, línguas estranhas são maravilhosas, milagres é maravilhoso, é lindo Deus falar através de seus filhos em línguas estranhas. Deus dá revelações, Deus dá visões, mas o profetizar, o falar a palavra é insubstituível, é prioridade. Mas a pergunta é, como saber se a profecia vem de Deus? Primeiro, conhecendo a voz de Deus. É necessário que aquele que está recebendo a profecia, ele conheça a voz do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar aqui no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Ovelha ouve a voz do seu pastor. A ovelha, ela conhece quando Deus está falando. Mas muitas ovelhas ainda não conhecem, porque não têm um contato com Deus, porque não têm uma intimidade com Deus, porque não têm um diálogo com Deus, porque não têm uma experiência com Deus. E por não conhecerem a voz de Deus, acabam crendo em profecias que não é de Deus, acabam acreditando em coisas que não vêm de Deus. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro princípio, para saber se a profecia vem de Deus, é conhecendo a voz do Senhor. Segundo princípio, provando o Espírito. Provando o Espírito. Provando aquele Espírito que está falando através daquele profeta ou daquela profeta. Como diz em 1 João 4:1, provai os Espíritos para ver se provém de Deus. É necessário provar o Espírito. E provar o Espírito significa dizer, provar a mensagem que está sendo falada por intermédio daquele Espírito, daquele profeta, daquela pessoa. Como fazer isto? Atos 17:11 está escrito assim. Atos capítulo 17, versículo 10 e o versículo 11 e o 12. Atos 17, 10, 11 e 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. 1 Tessalonicenses, ou melhor, Atos capítulo 17, Paulo estava pregando em Tessalônica sobre a mensagem do Evangelho, mostrando que Jesus era o Cristo, mostrando que Jesus era o Messias, era o Rei de Israel, era aquele que morreu e ressuscitou. Os crentes de Bereia, ao ouvir a mensagem de Paulo, foram buscar, examinar, estudar na Escritura. O que é a Escritura? O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, onde inclui o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles foram estudar a Escritura e viram pela Escritura e na Escritura que o Jesus que Paulo estava pregando era aquele mesmo que morreu e ressuscitou. Eles viram em Oséias capítulo 6, onde fala da morte e da ressurreição de Jesus. Eles viram Isaías 53, o Cordeiro. Eles viram Jesus no tabernáculo, Êxodo 25. Então viram Jesus nas Escrituras e acreditaram no que Paulo pregou e se converteram ao Senhor Jesus. Então, o segundo princípio é provando o Espírito. Como provar o Espírito? Através da palavra. Por que provar o Espírito? Olha o que Paulo disse. Nos últimos tempos, diz o Espírito Santo, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos mentirosos, a doutrinas de demônios. Então é preciso primeiro fazer prova, colocando a profecia frente à palavra do Senhor. Segundo princípio, terceiro princípio, é necessário estar atento ao fator tempo. Se a profecia ela é dada a você e é estabelecido um tempo para que a profecia se cumpra, e chega ao tempo e ela não se cumpriu, isto significa dizer que não foi Deus quem falou. Porque quando Deus fala a ele, cumpre. Lembra do anjo enviado a Abraão? Disse, por esse tempo determinado, eu virei a Sara e ela terá dado à luz a um filho. E assim aconteceu. Lembra em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Deus ele usa Jaziel na congregação e disse, versículo 16, amanhã sai-lhes ao encontro. E no versículo 17, nesta peleja não tereis que pelejar. E no versículo 18, Deus garante, amanhã vocês vão ter a vitória. Então Deus marcou um tempo. Quando a profecia ela vem marcando um tempo e chega a esse tempo e a palavra não se cumpriu e a profecia não se cumpriu, porque não foi Deus quem falou. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim. Abra sua Bíblia comigo no que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e o 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olha aí. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus por isto. Se existe um tempo para a promessa se cumprir, para a profecia se cumprir, chegou aquele tempo e a profecia não se cumpriu na sua vida, é porque não foi Deus quem falou. O profeta falou dele mesmo, falou da emoção dele, falou coisas da mente dele, porque quando Deus fala a ele, cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23 e o versículo 19. Quando Deus fala, ele cumpre. E outra coisa, quando Deus ele promete, quando a profecia ela vem de Deus, Números 23, 19. Deus não é homem
para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Como saber se a profecia é de Deus? Quarto lugar, quando Deus fala a profecia, Deus confirma. Amém? Deus, ele dá a você a confirmação de que ele falou com você. E esta confirmação, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir na mesma hora da profecia, Deus testificando em seu coração que é ele quem está falando. Deus pode usar outras pessoas em outros cultos, outros lugares, falando a mesma palavra, isto é, Deus confirmando o que ele falou. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus, ele confirma a sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Como saber se a profecia vem de Deus? Primeiro, conhecendo a voz do Senhor. Segundo, provando o Espírito. Terceiro, analisando o fator tempo. Quarto, confirmação. Deus confirma. Quando ele fala, ele confirma. Isaías capítulo 44, versículo 26, diz assim, capítulo 44, versículo 26, sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Amém? Quando Deus promete, ele confirma, ele renova a promessa. Lembra de Abraão? Deus fez a promessa a Abraão de dar um filho a ele, de dar a terra de Canaã. Mas quantas vezes Deus não confirmou a promessa antes de dar a promessa? Quantas vezes Deus não foi confirmando aqui, confirmando ali, confirmando aqui, confirmando ali? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, ele confirma para que eu e você não fiquemos confusos. Amém? Louvado seja Deus por isto. Que Deus continue te abençoando. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as consolações do Divino Espírito Santo seja contigo, em nome de Jesus. Como saber se a profecia vem de Deus? Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isto. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus.